Olá, estamos de volta com Sono e Saúde, uma série em que você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre como dormir melhor, como o sono é importante para a nossa saúde. E temos aqui conosco a doutora Andréa Bacelar, especialista em medicina do sono, neurologista, membro da diretoria da Associação Brasileira de Sono, uma referência internacional em medicina do sono. Eu sou o Sérgio Brandão, sou jornalista especializado em ciência e medicina. Andréa, hoje o tema é insônia, que é um problema que afeta muita gente e a gente não sabe, inclusive, quando é normal você não ter sono e quando é um problema de saúde. Como é que é? O que é insônia? Olá, Sérgio, queridos amigos, queridos ouvintes, telespectadores. A insônia, ela é caracterizada pela dificuldade em pegar no sono, dificuldade em manter o sono com vários despertares à noite ou um despertar precoce, quer dizer, eu até durmo, mas aí eu acordo 4 horas da manhã e não consigo voltar a dormir. E isso com repercussões diurnas. Essa classificação é mais nova, mostrando que, às vezes, o fato apenas de eu não estar rendendo, de eu não estar produzindo, de eu estar cansado, de eu ter até sonolência durante o dia, faz parte desse diagnóstico do transtorno da insônia. Agora, para a gente definir transtorno, isso precisa acontecer 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses. Por isso, Sérgio, que aquelas pessoas que todos nós, 100% da população já teve insônia. Ou seja, eu não estou dormindo porque tem um ente querido no hospital, porque houve um falecimento na minha família, uma separação, uma mudança de estado, uma própria doença, eu estou com diagnóstico de uma doença grave, por exemplo, eu posso, naquele período, momentaneamente ter insônia. Para caracterizar o transtorno, isso tem que progredir mais do que 3 meses. E aí a gente tem a outra questão, que é por que a gente define o transtorno, Sérgio? Por que a gente acaba virando um transtorno? Porque a gente perpetua esses fatores. Então, aquela situação, me separei, sofri, tive insônia, eu já estou casado de novo e muitas vezes continuo com insônia. Por quê? Porque aquele indivíduo começou a ter hábitos inadequados, disfuncionais, que geraram aquela manutenção e com isso a queixa continuava. Agora, sedentarismo, a falta de exercício físico, de atividade física, é fator causador de insônia? Sim, é muito mais tratamento do que causa. Na verdade, o fato de não se exercitar, o fato de não tomar sol, o fato de permanecer sentado, absorvendo problema, estresse e compromisso, isto, né, num cômbito geral, vai me gerar uma dificuldade em pegar ou em manter o sono. Mas mais do que isso, a gente vai falar do tratamento da insônia, em que o exercício tem um peso imenso. De modo geral, como é que está na população brasileira, até passado esses quase 2 anos de pandemia, como é que isso afetou a questão do sono, com muitos casos de insônia na sua experiência clínica? Temos. Eu queria mostrar aqui um quadrinho da prevalência da insônia no mundo pré-pandemia. Então, se a gente vir aqui no Brasil, existe estudo brasileiro mostrando que 15% da população tem insônia. Antes da pandemia? Antes da pandemia. Então, o que a gente viu na pandemia, e aí isso valendo para esses outros continentes aí? A grande maioria dobrou ou triplicou esses índices. Então, entendo, o Brasil, provavelmente mais do que 30% da população hoje está sofrendo de insônia.
e várias publicações do mundo inteiro, né? A gente teve um acesso facilitado de evidências científicas, até para definir melhor a Covid, tratamento, né? Diagnóstico, e a prevalência duplicou ou triplicou na maioria dos países. Isso decorrente do vírus, da doença em si, ou pela mudança de hábitos? As pessoas, por exemplo, ficaram muito tempo em casa sem se exercitar? Tudo isso. O lockdown foi um fator muito importante, a falta de luminosidade, o sedentarismo, as pessoas tinham como hábito fazer atividade física e deixaram de fazer atividade física. Pessoas com problemas, com doenças de base, eu que sou neurologista, pacientes com doença de Parkinson, por exemplo, que deixaram de praticar exercício, que o exercício funciona como remédio também para a doença de Parkinson. Os pacientes pioraram muito. Pacientes que tinham depressão, pacientes que tinham ansiedade, que estavam tratados, até curados, até com alta, retornaram com problemas de insônia. Bom, tem algumas pessoas que, antes mesmo de procurar ajuda médica, resolvem tomar medicação para dormir, e isso pode não só não resolver o problema, mas agravar o problema, né? O que você diria sobre esse problema da automedicação contra a insônia? Isso é muito grave, e no Brasil mais ainda, porque existe um mercado negro de venda, né? Eu acho que se você pagar o dobro ou o triplo do valor da medicação, você consegue comprar os tarjas preta, né, em algumas farmácias aqui no país. Então isso é muito sério, porque as pessoas não só se automedicam, não foi nem o próprio médico que prescreveu aquela substância, ou se o médico prescreveu, as pessoas escalonam dose e aumentam a dose daquela medicação. Então, quando chega para nós um paciente com insônia, ele já chega medicado e ele já chega com dependência de algumas substâncias. Então, a gente tem muitos problemas a tratar. Primeiro, o desmame lento de uma medicação de dependência que esse indivíduo vem tomando, às vezes, há anos. E depois tratar especificamente, porque insônia não é um único quadro clínico. Eu posso ter duas pessoas com diagnóstico de insônia com queixas completamente diferentes, porque a insônia ela vem associada, acompanhada com outros transtornos. Uma pessoa pode ter depressão e insônia, a outra pessoa pode ter dor e insônia, a outra pessoa pode ser um trabalhador em turno que passou a ter insônia. Outra pessoa tem problemas urinários, acordam à noite para urinar e tem insônia. Então não dá para a gente tratar, tome esse remédio para insônia que vai resolver. A gente tem que estudar, conversar, né, fazer uma anamnese extensa para que a gente pegue todos os fatores associados para que a gente saiba qual é a melhor prescrição para aquele indivíduo. Bom, você tem insônia, tem alguém da sua família ou entre os seus amigos sofrendo de insônia, será que é possível tratar insônia sem uso de medicamentos? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho no segundo bloco. Até já. Estamos de volta no segundo bloco do programa Sono e Saúde de hoje, tratando de insônia, um problema que afeta muita gente no Brasil e no mundo. E vamos a pergunta que eu deixei no ar no primeiro bloco: é possível tratar insônia sem uso de medicamentos? Quando é preciso entrar com medicação? Sérgio, quando a gente estuda insônia, a gente vai nos consensos, nos guidelines, quer dizer, o que reúne todas as formas de tratamento e o que mais funciona. E na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, é consenso que o primeiro tratamento, que a gente chama de padrão ouro, é o tratamento não farmacológico para insônia. Isso é que vai perpetuar a chance de se manter sem insônia, se manter sem essa queixa. E o principal deles chama-se TCCI, Terapia Cognitivo-Comportamental para insônia. Eu tenho até uma arte aqui para mostrar para vocês. Essa terapia é uma terapia que pode ser feita hoje de várias maneiras. Eu posso fazer presencialmente com um paciente, presencialmente em grupo, online,
por aplicativos e até por livros. É lógico que uma é melhor do que a outra. Fazer presencial é melhor do que fazer online, que é melhor do que fazer com aplicativo. Mas não fazer e fazer qualquer uma delas é melhor que faça. Todas as estatísticas mostram que trabalhar com essa terapia vai ajudar o indivíduo a melhorar a sua insônia e a não precisar de remédio ou a diminuir muito a necessidade de remédio. Como é feita essa terapia? São sessões, em média, de 6 a 10, na grande maioria 8 sessões, em que tem começo, meio e fim. Quer dizer, eu já faço terapia. Fazer terapia não significa dizer que eu estou fazendo a TCCI. Uma terapia cognitivo-comportamental para insônia, específica para insônia. E aí são abordados vários processos. É como se eu estivesse reaprendendo a dormir. Aí quando a gente fala assim, eu já faço a chamada higiene do sono. Né? A higiene do sono, que é uma psicoeducação quanto ao sono, é o primeiro passo. São vários passos. Então, nesse primeiro passo, uma dica que eu dei no programa passado, regularidade de deitar, regularidade de levantar, é um dos passos da higiene do sono. Exercício físico é fundamental para as pessoas que têm insônia. Quantas horas por semana você recomenda para a pessoa praticar uma atividade física com regularidade? Assim, publicações dizem que se você consegue fazer 30 minutos 3 vezes por semana, é melhor do que não fazer. Agora, quem consegue praticar diariamente atividade física, né? Quando a gente fala atividade física e exercício físico são coisas diferentes, né? Quando você consegue se exercitar, ou seja, eu estou melhorando o meu condicionamento cardiovascular, eu estou aumentando a minha frequência cardíaca, minha frequência respiratória, minha pressão arterial, naquela atividade e conseguindo ter ganhos, ou seja, eu consigo fazer aquele percurso num tempo menor, eu consigo fazer aquele exercício com uma quantidade de peso maior, quer dizer, eu estou tendo ganhos, eu estou ganhando condicionamento físico. Isso é exercitar-se. Ou seja, a orientação de um profissional de educação física também é importante. Muito importante, né? Também não é geral, né? Vamos fazer todos esta aula, este exercício, né? Ainda mais, eu tenho uma lesão, eu tenho problema na coluna, eu tenho uma perna assim, eu tenho menos força. Então é muito individual. Eu acho que a gente também tem que fazer a minha planilha de exercício. O exercício é fundamental. Uma outra questão importante é a cafeína. O brasileiro gosta muito, principalmente do cafezinho ou de bebidas cafeinadas, que é muito bom, né? A cafeína não é um vilão, mas... Sem excesso. E horário. A gente sabe que a meia-vida, o tempo de ação para metabolização da cafeína são de 8 horas. Então, quem não tem problema de sono pode tomar café à noite, fazer exercício 10 horas da noite, ainda brigar, ter uma DR e dormir. E vai dormir bem, porque ele não tem problema de sono, ele tem úlcera gástrica, ele tem, enfim, outro problema, hipertensão e tal. Mas quem tem problema de sono não deve tomar café ou bebidas cafeinadas logo após o almoço, é o último momento. Aquele cafezinho para dar aquele alerta 5 horas da tarde, esse vai ser prejudicial para quem vai deitar 10, 11 horas e tem problema de sono. Já tem uma predisposição à insônia, tem que evitar o café depois das 5 horas. Tem que evitar essa cafeína. Atividade física, a gente preconiza pela manhã. Mas existem pessoas que são vespertinos, que funcionam melhor à tarde. Faça exercício à tarde. Ou pessoas que só dormem 2 horas da manhã. Eu só posso fazer exercício até 7 horas da noite. Não, eu devo parar de fazer atividade física 3 horas antes do horário que eu vou dormir. Aí, ok. Então, eu posso parar 10 horas se eu só durmo 2 horas da manhã? Posso. Refeições pesadas à noite também atrapalham? Muito bom, Sérgio. Atrapalham, né? A gente, a maior refeição é o almoço, né? Para alguns, culturalmente, é o café da manhã. Mas a maior refeição à noite e próximo à hora de dormir vai interferir no seu sono, não tem a menor dúvida. Então, a gente também pede 2 horas de diferença do jantar
para a hora de dormir e que a gente não faça refeições muito calóricas à noite, porque isso também dificulta a digestão. E aí quando eu deito, a gente tem a gravidade contra nós e isso faz com que aumente refluxo. Aumentando o refluxo, aumenta a fragmentação do sono. Então, aumenta a questão da necessidade de digestão, estar com o estômago mais cheio na hora que a gente está em decúbito, que é a nossa posição de dormir. Então, também não deve... Ingestão alcoólica à noite atrapalha também? Atrapalha. O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central, então ele até promove sono. Foi o que aconteceu muito na pandemia. As pessoas tomando bebida alcoólica porque não conseguiam desligar, estavam estressados, excesso de preocupação, etc. Só que ele não só diminui a latência para o sono, ou seja, se dorme mais rápido, mas ele mexe na arquitetura do sono. Ele diminui a quantidade de sono profundo. E depois ele diminui a quantidade de sono REM lá na segunda metade da noite. Então a arquitetura do sono também fica ruim. Às vezes as pessoas que enfim, ingeriram muito álcool na noite anterior falam, nossa, acordei de ressaca. Não é só o álcool, foi a qualidade do sono que também foi muito ruim por conta do álcool. Então não é... Ideal é você ingerir uma tacinha na hora do almoço ou nesse jantar 2 horas antes da hora de dormir. Você pode ingerir uma tacinha de vinho, etc., mas não é uma garrafa e não é próxima à hora de deitar. André, vamos fazer um intervalo e depois vamos falar também do uso da melatonina e também a sua dica do dia. Vamos lá, então. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Sono e Saúde, hoje tratando em linhas gerais do tema insônia. André, no bloco anterior nós falamos do que se pode fazer sem uso de medicação para evitar a insônia, né? Agora, dentro da medicina, como você, na sua experiência clínica, você às vezes recorre a receitar medicamentos. Quais são os principais medicamentos que são usados hoje no tratamento de insônia nos casos mais complexos? Isso é muito importante, a prescrição deve ser feita por médico, né, e principalmente pelo especialista. Muitas pessoas precisam de remédio, né, a gente também não pode dizer, insônia sem remédio. Muitas pessoas precisam de remédio, e aí a gente vai definir esse fenótipo, esse tipo de insônia. Quer dizer, você tem que tipo de insônia para que eu entenda qual é a melhor prescrição. Então a gente tem os hipnóticos puros, que são remédios que vão induzir o sono. Existem remédios que são para manter o sono. Existem remédios que vão agir no humor ou na ansiedade e vão ajudar e vão, né, corroborar com esse sono. Existem às vezes equipamentos que a gente precisa dormir porque o sono é fragmentado pela outra associação de doença. Então existem todas essas categorias: hipnóticos, antidepressivos, antipsicóticos, medicações para dor, que estão ali no nosso rol de possibilidades terapêuticas. E a melatonina, que é o hormônio do sono, que as pessoas também usam como medicamento, é indicado? Infelizmente, ela é mal utilizada e às vezes também de forma recreativa. Antigamente, quando a gente viajava mais, antes da pandemia, todo mundo trazia melatonina de fora, porque aqui não é produzido industrialmente e será, né? A Anvisa já liberou, nós teremos melatonina vendendo na farmácia daqui a pouquinho. A questão é que a melatonina, ela é um facilitador do sono, ela não é um indutor do sono. Então, ela deve ser usada em dose baixa, as pessoas abusam e escalonam dose desnecessariamente e usam ali deitadas, tomei melatonina, na grande maioria dos pacientes já chegam dizendo, doutora, já tomei e não resolve. Não resolve porque você tomou na hora errada, na dose errada e na indicação errada, por isso é que não resolve. Então, existem indicações da melatonina. Eu queria projetar essa arte aqui, só para mostrar para vocês. Novamente, a melatonina ela é produzida por essa glândula aqui, essa glândula pineal,
E depende do quê? Do escuro, da fase escura, que na retina vai dizer para esse marca-passo aqui do sono que está na hora de dormir. Então, quando a gente ingere a melatonina, eu já estou fazendo esse processo e definindo para o nosso corpo: é noite, é hora de desacelerar. É hora de diminuir a função do estômago, do fígado, do rim, do coração, das sinapses nervosas, que daqui a pouco nós iremos dormir. É essa a finalidade da melatonina. Então a gente precisa de dose baixa, até porque é um hormônio que a gente produz em dose baixa. Quando a gente toma 3, 5, 10 miligramas, a gente precisa de 0,21 miligrama, é o que é produzido endogenamente todas as noites. Então, existem algumas específicas indicações: crianças sindrômicas, crianças com autismo, idosos com alteração cognitiva. A melatonina pode sim funcionar como um indutor de sono, mas o médico é que vai determinar isso. Não se automedique, não vá na farmácia comprar medicação ou comprar as substâncias que vendem sem receita, porque necessariamente vão estar errando, né? E provavelmente não vai resolver o seu problema, que pode ser resolvido, bem conduzido, adequadamente diagnosticado. A gente vai conseguir êxito no tratamento. Bom, ao longo da nossa série nós vamos abordar até a própria insônia em mais detalhes, específico por faixas etárias, e você pode nos acompanhar pelas redes sociais para saber os temas dos programas que vêm por aí. Mas, como sempre, no terceiro bloco do programa nós temos uma dica que é útil para todo mundo, até para você também conversar com os amigos a respeito. Vamos ao quadro Boa Noite com a doutora Andréa Bacelar. Boa noite com a doutora Andréa Bacelar. Dicas preciosas sobre o sono com quem mais entende do assunto. A dica de hoje é que você só vá para a cama com sono. Não busque sono na cama. Não fique deitado, fritando na cama, esperando o sono vir. Isso aí agrava o problema. Se você está deitado e o tempo está passando, estou olhando para o relógio, amanhã eu já tenho só tanto tempo, tantas horas para dormir, amanhã eu tenho que levantar para fazer isso, aquilo, outro, você cria mais ansiedade e isso dificulta mais ainda a promoção do sono. Levante da cama e só deite quando você achar que efetivamente você vai dormir. Então, essa foi a dica de hoje do quadro Boa Noite com a doutora Andréa Bacelar. Nos próximos programas da série Sono e Saúde, nós vamos abordar outros assuntos sempre do seu interesse, que você pode inclusive ajudar a sua família, os seus amigos a evitarem os problemas decorrentes da falta de sono ou de dormir mal. Então, Andréa, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje e voltaremos em breve com mais informações sobre como dormir melhor na série Sono e Saúde. Obrigado, aguardo vocês na próxima semana.